Tarde a todos. Hoje é dia 25 de março de 2026, 16 horas e 6 minutos. Nesse exato momento, a gente vai dar início à nossa live promovida pela nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos sobre a ação RAV 8 vezes. Não vou perder tempo, porque o assunto é bom, todo mundo já quer saber se tem novidade, se não tem, como é que vai o andamento. E eu já vou dizer de novo, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e já vou passar a palavra para o nosso diretor de Assuntos Jurídicos, meu diretor querido, Alexandre Xavier. A palavra é sua. Ao seu lado, já estou vendo aí que tem o meu grande querido amigo Ronald Campbell, também nosso diretor. Tá bom? Já passo a palavra para você, que eu falo demais. A palavra é sua, meu diretor. Boa tarde a todos. Obrigado, Moisés. Doutor Alessandro, boa tarde. Doutor Paulo, né? Doutor Alessandro, muito obrigado aí pela presteza em estar presente aqui nessa nossa live, né? Mais uma vez também agradecer sempre o Ronald. Tem uns colegas aqui que eles não estão na Câmara, que eles estão participando de reuniões de trabalho. Nós temos aqui a nossa delegada adjunta da diretoria jurídica, a Sandra. Temos o Marcos Viana, que é diretor adjunto do financeiro, e temos ali no cantinho o nosso diretor previdenciário, de assuntos previdenciários, o Arthur. Doutor Alessandro, as nossas lives agora do jurídico sofreram uma pequena alteração. De agora em diante, a gente está permitindo, possibilitando que o próprio filiado também interaja, tá, com perguntas. Não existe... E sozinho, ninguém consegue evoluir uma ação tão complexa e de extrema importância para toda a categoria, não só com resultado financeiro, mas com percalços inúmeros. E a ação da RAV 8 vezes é uma ação sui generis. Depois que a gente trilhou um bom caminho, quase com baixa litigiosidade lá em Recife, na RAV devida, que pagou a gratificação RAV de 93 a 95. Essa ação RAV 8 vezes, que foi proposta pelo Sim de Receita lá em 2001, 31 de janeiro de 2001, ela visou trazer uma circunstância diferenciada, porque até então a gratificação RAV estava sendo paga de uma forma atrelada à própria gratificação dos auditores, e essa ação foi proposta em 2001 justamente para superar uma jurisprudência que vinha pavimentada em sentido contrário, dizendo que a RAV estava sendo paga corretamente dentro do poder discricionário da administração. Vejam vocês que, depois de uma década de jurisprudência contrária, o Sim de Receita buscou o patrono, o doutor Nabor Bulhões, para promover uma ação coletiva e explicar que, de fato, o pagamento atrelado aos auditores violava a Constituição, na medida em que a Constituição vedava o pagamento vinculado, remuneratório entre cargos distintos. Essa ação de 2001 foi julgada em primeiro grau. Nessa sentença existia uma determinação de que o benefício seria só para os filiados listados num rol nominal de filiados no momento do ajuizamento dessa ação em 2001. Depois, em grau de recurso, a União obteve êxito e reformou a sentença por um acordo do Tribunal da Primeira Região, da segunda turma, quando se estabeleceu justamente aquilo que já vinha sendo perfilhado e confirmado na jurisprudência, que a gratificação paga de forma atrelada estava dentro do poder discricionário da administração, e a norma estabelecia, a resolução 001/95, que o pagamento se dava em 30% até setembro de 96 e em 45% a partir de então, previsto até 8 vezes o maior vencimento da categoria, mais, relembrando, atrelado àquele patamar pago aos auditores. Então, a jurisprudência da apelação era confirmando aquela jurisprudência que já vinha há uma década, dizendo que o pagamento estava correto, de acordo com o poder discricionário da administração. O doutor Nabor ainda fez outros recursos e subiu recurso especial e depois mais recurso ao STJ. Num primeiro momento, em 2013, a primeira turma
O STJ, analisando o recurso, negava o recurso do Cine Receita, dizendo de que realmente o acordo estava correto, ao que o doutor Nabor fez um agravo dessa decisão, um agravo regimental perante o STJ, e, de fato, o ministro Benedito Gonçalves, então, confirmou que existia um erro de interpretação, que o Cine Receita bem explicou que pedir até o teto de 8 vezes o maior vencimento básico em favor dos seus beneficiários não era igual a pedir pelo teto, como era reafirmado na jurisprudência até então. Esta seria a principal diferenciação, a distinção que levou ao provimento pelo STJ da ação de conhecimento, onde se registrou no julgamento, não lembro bem a data, mas eu acho que era março de 2013, que pedir como posto na ação coletiva até o teto, de alguma forma vinculada ao poder discricionário da avaliação, não era igual a pedir pelo teto, como era a firme jurisprudência negando o direito de todos os servidores que assim buscaram. Então, a finalização dessa ação, só para relembrar, ocorreu em 2016. E até então o sindicato passou a buscar as procurações individuais e até por estratégia a gente esperou o prazo da ação rescisória transcorrer de 2 anos. Exatamente porque a jurisprudência talvez seja uma das únicas ações, até porque a RAV não era paga para outros servidores, é uma das pouquíssimas ações que obteve êxito perante o judiciário, essa ação de 2001 proposta pelo Cine Receita, cujo patrocínio foi do Dr. Nabor Bilhões, e a sua trajetória, seus inúmeros feitos falam por si só. E é nesse cenário que a gente preparou a ação de cumprimento, depois do trânsito em julgado, após esperar 2 anos para evitar o ajustamento de alguma ação rescisória que pudesse comprometer ou trazer alguma fragilidade ao título, a gente começou a promover essas ações de cumprimento no ano de 2019. Em 2019, até porque o cenário nos parecia muito favorável, a gente começou a promover essas ações de cumprimento em número de 100 substituídos em cada feito, depois em 50 substituídos em cada feito. E logo em seguida, de proposta essas ações, a gente esperava que a União trouxesse uma proposta de acordo, e a gente foi buscando um território que fosse favorável a essa celebração do acordo. O Cine Receita fez muitas gestões perante os órgãos da AGU, até que em 20 de abril de 2020, a AGU trouxe uma conformação com possibilidade de acordo, estabelecendo um deságio até então de 30% sobre os créditos executados. Então, as ações de 2020 estariam aí propícias a serem objeto desses acordos com a AGU. E assim em diante, a gente começou a coletar os termos de acordo e pedir a homologação desses acordos perante o judiciário. Vejo, Vossas Excelências, que a gente está falando isso em meados de 2020, e logo em seguida seriam aí o ato contínuo, a expedição desses precatórios. Todavia, para surpresa do escritório, talvez de todos o conjunto de beneficiados, a União observou que existia, em nome de muitas pessoas, depois a gente descobriu que se tratavam de 2.000 e poucas pessoas, mandados de segurança individuais ajuizados na década de 90. Algumas ações em 95, 96, 97. E essas ações individuais, na argumentação da União, se tratavam de ações idênticas, com a mesma conformação da ação coletiva proposta pelo Cine Receita. E alegava a União que isso impedia e, de alguma forma, era uma condição de inviabilidade do próprio acordo celebrado anteriormente com aqueles que haviam já inclinados à anuência e concordado com o acordo. Isso a gente está falando que está ocorrendo no ano 2020, todas essas alegações. Existe aqui uma situação que a gente precisa trazer, por mais que já tenha sido superada, mas, infelizmente, de 2020 até 2023, a gente viveu um movimento de pandemia Covid,
né, onde os processos, ainda que eletrônicos, estavam ainda vamos dizer assim, uma má formação de tramitação, um sistema inócuo, o PJE, realmente com muita dificuldade. Acrescido a isso os ataques realmente de hackers que sofreram vários órgãos do Poder Judiciário. Tirando todo esse inconveniente, de 2020 até a presente data, nós enfrentamos esse problema maior, que estaria envolvendo 2.000 a 2.500 a 2.700 pessoas que tinham mandado de segurança individuais anteriores ajuizados em seus nomes. Nas lives anteriores, muitos se inclinaram a ajudar o escritório e a buscar a cópia desses mandados de segurança como se eles fossem, de fato, a solução do problema todo. E o escritório diz que essa seria uma responsabilidade, uma atribuição do próprio escritório, que ficaria melhor o controle, obviamente, com uma colaboração direta da DAGE, né, da Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sind Receita, que em todo momento remetia cópias aqui para o escritório daqueles documentos que possuíam. Hoje nós temos aqui no escritório as cópias digitalizadas de 645 mandados de segurança individual. Nesses anos todos, né, e alguns desses mandados de segurança foram propostos pelos impetrantes mais de uma vez. Então, tem alguns servidores que têm 2, 3, 4, 5 mandados de segurança em seu nome. E a grande dificuldade do escritório de se debruçar sobre esses mandados de segurança para analisar de qual motivo que esse mandado de segurança foi denegado a segurança, ou se foi por inépcia da inicial, que haveria aqui uma oportunidade diferente, porque é sem julgamento de mérito, ou se houve, de fato, uma exclusão por qualquer algum motivo sem julgamento de mérito. Então, essa conformação e a dimensão do trabalho que estava sendo desenvolvido pelo escritório. Reiterei várias vezes que o escritório trabalhou aqui em jornada de 12, 14 até 16 horas, dependendo da demanda e do movimento dessas situações, em plena sexta-feira, mas que era necessário para a gente enfrentar essas situações. Essa questão dos mandados de segurança, me parece que hoje é o problema maior a ser esclarecido. O juízo da 13ª Vara acolheu a tese da União, dizendo que essas ações realmente eram idênticas e que a parte não poderia se beneficiar da ação coletiva. Junto dessas decisões, e diante dessas decisões, o escritório, juntamente com o Sind Receita, também com o doutor Nabor Bulhões, havíamos os recursos de embargo de declarações necessários para remarcar que existia uma diferença grave, crassa, draconiana, entre pedir uma gratificação pelo teto, pelo seu valor máximo, impedir ela, como fez a ação coletiva, até o máximo variável de acordo com o poder discricionário da avaliação. Este é o ponto central da tese e das distinções, né, que pedir, como fez o mandado de segurança, a RAV, de forma fixa e permanente, pelo máximo, amparada numa alegada irredutibilidade ou isonomia com os auditores, não era igual a pedir até o máximo, conforme as avaliações, como posto pelo Sind Receita naquela oportunidade de 2001, na brilhante peça do Dr. Nabor Bulhões. Este cenário foi levado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e encontrou debate na primeira e na segunda turma e também na 9ª turma do tribunal. E, na sua grande maioria, até pela vinculação, essas matérias estão sendo apreciadas pela desembargadora Candice. Num primeiro momento, a doutora Candice confirmou as decisões de primeiro grau, estabelecendo que, de fato, se tratam de ações idênticas. Mas, a doutora Candice e desembargadora Candice Lavocar Gavon Jobim confirmou que poderia ser pago as parcelas vencidas antes do ajustamento desses mandados de segurança, diante da vedação das ações mandamentais de efeitos retroativos anteriores ao seu ajuizamento financeiro. Diante desses acordos da desembargadora Candice, o escritório, como já reiterei, apresentou outros recursos, embargo de declaração e mesmo recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, esse problema maior que nós estamos enfrentando hoje, que já veio
sendo aí combatido no ano 2025, 2024, ele vai se encontrar um desfecho perante o STJ. E perante o STJ hoje, diante de toda uma movimentação que o escritório já fez no ano de 2024, no ano de 2025, perante outras ações, paradigmas que foram ajuizadas no TRF2, no TRF4, no TRF5, o escritório conseguiu êxito em alguns recursos especiais, ainda que de forma isolada, mas me parece que impactante e expressivo, onde o próprio ministro, que foi o relator daquele recurso especial que o Sind Receita fez e obteve o título coletivo da ação de conhecimento, o ministro Benedito Gonçalves, que fez o acordo do STJ naquela oportunidade de 2013, 2014, ele próprio levou esses processos, levou 3 recursos especiais, agravo em recurso especial, perante a primeira turma do STJ no ano passado. E, num primeiro momento, é preciso a gente fazer até uma parte, por mais que seja uma questão extremamente técnica, vocês me desculpem, mas é necessário, que o recurso especial e o agravo de recurso especial sobre sua denegação, eles encontram extrema dificuldade de conhecimento perante o Superior Tribunal de Justiça, que veda terminantemente qualquer apreciação de situação que necessite de uma apreciação fática, que necessite de apreciação de documentos, ou seja, é vedado, tecnicamente falando, o revolvimento, o reexame do conjunto fático e probatório de cada ação. Isso tem uma súmula do STJ, a súmula 7. E digo mais, existe também uma perspectiva dentro do site do STJ indicando que mais de 90% dos recursos especiais não são conhecidos e providos quando acessados à instância especial do STJ. Então, vocês dimensionam a extrema dificuldade de um recurso especial ser analisado no âmbito do STJ. Isso também se aplica nesses casos de mandado de segurança que são decorrentes dessa ação do Sind Receita denominada aqui como Habeas Corpus. Mas 3 ou 4 processos galgaram a primeira turma do STJ. Num primeiro momento, foi proferida decisões nesses processos, indicando que era vedado a análise desses recursos especiais diante da súmula 7, que necessitava, para apreciação do recurso, a análise do conjunto fático e probatório, o que era terminantemente proibido no âmbito do STJ. Após essa decisão monocrática, o escritório, juntamente com o doutor Nabor Bulhões, protocolou um agravo interno dessas decisões, esclarecendo que não, que a súmula 7, a rigor, não se aplicava nesses casos. Por quê? Porque a súmula 7 é superada em hipótese própria, quando existe uma decisão, seja de primeiro grau, pelo juiz da ação de cumprimento, seja no tribunal, que essa decisão, o julgamento, venha a descrever toda a conformação do processo. Então, a súmula 7 só é superada quando, de fato, existir uma decisão de piso do juiz de primário da ação de cumprimento ou do próprio acordo de julgamento, no sentido de que houve uma descrição completa da situação processual. E nesses processos, nesses casos do STJ, nesses 3, 4 casos que estavam na primeira turma do STJ, o ministro relator reiterou a aplicação da súmula 7, vedando o conhecimento desses recursos especiais. Todavia, sobreveio um pedido de vista do ministro Paulo Sérgio Domingues, dizendo que não, que nesse caso a súmula 7 era para ser superada, era para ser afastada, porque era possível, sim, apreciar todo o pleito feito em nome do servidor, apenas analisando a decisão de piso e também o julgamento do tribunal, levando em consideração principalmente o voto favorável em favor da tese de que são ações distintas do âmbito do TRF4. A terceira turma do TRF4 julgou vários processos desses, inicialmente todos dizendo que eram ações idênticas,
mas depois o TRF4 veio afirmar uma posição, pelo menos na terceira e quarta turma, estabelecendo que essas ações são distintas. Então, decorrente de um desses processos TR4, ou na verdade 3 desses processos, o STJ levou a embate na primeira turma, onde o ministro relator, vale esclarecer, aplicava a súmula 7 e depois o ministro Paulo Sérgio Domingues pediu vistas, afastando a súmula 7. Na sequência, houve o sobrestamento desse julgamento e, para além disso, a ministra Regina Helena pediu vistas e, depois de longo voto, também se inclinou a superar a súmula 7, dizendo, concluindo que tudo era possível ser analisado com base nas decisões já proferidas nos autos. Nesse julgamento são 5 ministros. Na sequência, o ministro Sérgio Cuquina também aderiu à posição, dizendo que havia possibilidade de superar a súmula 7 para conhecimento do recurso especial. E, posteriormente, o ministro Gurgel de Farias, último a votar, se inclinou a aderir ao voto do relator pela aplicação da súmula 7. Então, vejam vocês que, por 3 votos favoráveis e 2 contrários, esses recursos especiais foram admitidos de conhecimento perante a primeira turma do STJ. Não quero assegurar a vocês que isso vai trazer um divisor de águas, mas realmente é uma posição muito, muito firme para que a gente possa trazer essa conclusão para os demais casos. Por que isso? Porque na conclusão do julgamento de mérito, esses processos que estavam a ser apreciados perante a primeira turma do STJ concluíram de que, de fato, a ação de mandado de segurança se trata de processo distinto da ação mandamental. Esses são julgamentos de dezembro do ano passado e de fevereiro de 2026. Então, estamos falando aí de precedentes muito recentes do STJ sobre essa matéria e que demonstram a dificuldade de um recurso especial ser apreciado perante o Superior Tribunal de Justiça, mas que, na conclusão, estabeleceram as distinções dessas ações. São precedentes importantes. O Conabor já se reuniu conosco, inclusive com a própria DAGE também, para que, nesse semestre, a gente possa levar a conhecimento do Tribunal Regional da Primeira Região, ao julgamento da segunda turma, esses precedentes, no sentido de que o STJ, pelo próprio ministro relator, trouxe que se tratam de questões com especiais distinções. Então, estamos retornando à fala dessa matéria, mas isso é uma questão que a gente vem debatendo em 2023, 2024, 2025, com muito e extrema energia para que se pudesse obter aqui no final alguns precedentes favoráveis para poder trazer uma nova justificação perante o Tribunal da Primeira Região, ou mesmo, em alguns casos, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, esse é o cenário que envolve aqui, a gente está falando 2.000 pessoas, né? Se não 2.000 pessoas, mas 1.700 pessoas. E isso repercute em cada uma das ações de cumprimento. Por quê? Porque nós promovemos essas ações, normalmente no Distrito Federal, em um número de 50 pessoas. E dentro desses 50, existe talvez um número de 20, 30, 40 pessoas com esse mesmo problema, com essa mesma dificuldade. Então, essa ação de cumprimento, ela tem prejudicado toda a sua tramitação diante desses litígios que são decorrentes dessa conformação desses mandados de segurança. Então, digo a vocês agora que, diante desse posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, o sindicato, Dona Borbulhões e nós mesmos vamos fazer uma nova frente de trabalho perante o Tribunal da Primeira Região para poder, de alguma forma, impactar ou trazer reflexo desses julgamentos perante as questões que ainda estão pendentes de apreciação perante o Tribunal da Primeira Região, como também que a gente possa trazer um resultado favorável mesmo nos demais recursos especiais que se encontram em tramitação perante o TRF1. E só para acrescentar, na semana atual,
o vice-presidente, desembargador Marcos Abra, do TRF2, ele admitiu um recurso especial do sindicato, escrevendo literalmente que, analisando jurisprudência do STJ, há precedentes favoráveis ao recurso especial, razão pela qual o recurso deveria ser encaminhado ao STJ, inclusive indicando que esses precedentes do STJ estavam superando a questão da súmula 7. Não sei se me alonguei muito nessa questão da coisa julgada, mas eu quero ainda gastar mais 5 minutos, não sei se o diretor quer que eu já faça uma parte para as perguntas, mas eu queria só... Fique à vontade, pode continuar. Eu queria acrescentar, por outro lado, que muitos servidores acabaram mandando procuração para essas ações, para o ajuizamento das ações de cumprimento, depois do prazo de 5 anos, que é o prazo que temos normalmente para a execução de qualquer crédito contra o governo, né? Temos aí o decreto 20.910 de 32, que estabelece o prazo de 5 anos para promover a ação ou sua execução. Ocorre que, em 2021, o sindicato protocolou um protesto interruptivo de prescrição para obter, pelo menos, mais um saldo de prazo de 2 anos e meio para o ajuizamento de novas demandas. O protesto interruptivo de prescrição, por mais que não tenha aceitação plena da União sobre essas questões, mas o Judiciário vem respaldando muito essas ações como marco interruptivo de prescrição. Digo isso por quê? Porque muitas das ações foram propostas depois de 2003, ou já encerrado o movimento Covid, e a União estava alegando prescrição e também combatia muito a questão da falta de nominalista. A União insistia de que sem nominalista não poderia pagar para ninguém. Esse caso de sem nominalista, que talvez aí estejamos diante de um cenário de 400, 500 pessoas, ele foi objeto de vários recursos a despeito da limitação da sentença. O STJ acabou entendendo numa reclamação que, e por sua farta de jurisprudência, inclusive o STF também tem posição sobre essa questão, não consigo me lembrar diretamente de qual foi o relator que deu a decisão ali no STF, mas dizendo que a ação do sindicato abrangia toda a coletividade. Então, em acréscimo, falando do protesto interruptivo de prescrição e também de que havia um debate de ilegitimidade sobre a ausência de nominalista, e inclusive existem algumas decisões, alguns processos desses que a gente nem conseguiu evoluir um bom pagamento, porque o judiciário finalizava dizendo que sem nominalista não poderia receber. Mas depois de longo debate, depois de 2023, 2024, 2025, inclusive com a ajuda significativa do Sim de Receita, a gente fez uma reunião com a AGU, PGU, sobre uma atualização da proposta de acordo antes firmada em 2020. Então, no dia 18 de novembro de 2025, trazendo aqui mérito ao diretor Alexandre Xavier, aos advogados da DAGE, doutor Alessandro, doutor Paulo, foram de extrema importância. No dia 18 de novembro, a AGU atualizou a proposta de acordo para admitir que, mesmo aqueles que não estavam com o nome na lista e ainda possuíam ações em tramitação, ou seja, se a ação tivesse finalizada, já não poderia ser beneficiado desse caso, mas nessa nova atualização do acordo, a AGU concluiu que poderia se beneficiar do acordo todo aquele que não tivesse o nome na listagem e a ação de cumprimento ainda estivesse em tramitação, como também aceitava o acordo mesmo quando a ação de cumprimento tivesse sido proposta fora do prazo de 5 anos, a desse tempo. Então, não que a AGU tenha sido benevolente, mas tentou se alinhar com a posição, vamos dizer assim, jurisprudencial, talvez irreversível para essas situações. Então, em 18 de novembro do ano passado, o escritório, juntamente com a AGU e com o Sim de Receita, estabeleceu essa atualização das regras, a nova situação, e o escritório já começou a protocolar pedido de nova intimação da União sobre a viabilidade de trazer proposta de acordo em todos esses demais casos. Talvez a gente ainda não tenha conseguido fazer petição em todos os casos,
mas a gente já fez aqui, de novembro para cá, talvez aqui numas 200, 300 ações, buscando a intimação para, de fato, evoluir pelo pagamento do acordo. E, a rigor, um número expressivo de pessoas resistem à celebração do acordo e indagam aqui o escritório, por mais que a gente tenha concentrado sempre o atendimento pela DAGE, mas às vezes busca o escritório algum contato, um telefone, um e-mail, querendo saber por que saiu um acordo tão alto na RAV 8 vezes. Aí a gente insiste em esclarecer que o acordo ele abrevia o prazo do pagamento, mas não só é uma abreviação do prazo do pagamento, mas também permite uma substancial firmeza ou execuibilidade do título coletivo. E digo isso por quê? Porque a ação coletiva do sindicato se formou num cenário que só existia precedentes negativos contra esse pleito. Nós estamos falando aí de década ou mais de década de jurisprudência dizendo que a RAV estava sendo paga corretamente. Então, existia, de fato, uma fragilidade no título exequendo. Tanto é verdadeiro que o TRF4 e o TRF2, e mesmo o Judiciário de Primeiro Grau, e até mesmo o TRF1, tem inúmeros precedentes dizendo que a ação coletiva ou a ação da RAV que busca o pagamento até o teto do maior vencimento básico, ela é inexigível. Inexigível e conclui que a administração estava dentro do seu poder discricionário de pagar dentro da regra administrativa. Então, o deságio de 30% é impactante, abrevia o tempo de pagamento, mas não foi, vamos dizer assim, acertado um patamar de 30% apenas em razão de uma ação que fosse muito vultuosa financeiramente, mas também pelos poucos precedentes favoráveis. Tanto é assim que lá em 2020, a AGU reconhecia que buscou o acordo com 30%, porque, num primeiro momento, ela entendia que ninguém ia conseguir receber nada nessa ação coletiva. Mas que, diante de alguns precedentes isolados do TRF5, TRF4, TRF1, ela encontrava um deságio de 30% como possível para buscar um ajuste com os servidores. O que é esse deságio? Deságio é um valor que seja viável economicamente para a União e que, de alguma forma, traga um conforto, né, de tempo em favor dos servidores. Digo para vocês que um processo judicial após inaugurado, ele pode ser pago realmente de forma imediata, dentro de 2 anos, talvez 3 anos. Se for por RPV, talvez até dentro do próprio ano, né, dentro do próprio exercício, mas que uma ação judicial aí pode se alongar e se estender aí por 5, 6, 7 anos, talvez até 10 anos mesmo de tramitação, o que demonstra que o acordo pode trazer aqui uma abreviação no resultado final do tempo. Eu acho que é isso que eu posso estabelecer como premissa. Talvez eu tenha que repetir alguma dessas respostas, né, porque são correntemente em cada caso particular. Não consigo aqui analisar a ação de cada um pelo número, pelo nome, mas se for numa circunstância hipotética e tiverem alguma indagação que eu possa trazer algum esclarecimento, estou aberto aqui para fazer a resposta das indagações. Muito obrigado, doutor Alessandro, por essa aula aí, né, de RAV 8 vezes. Né, realmente demonstra o profundo conhecimento que o senhor aí, né, o escritório realmente domina essa ação, né, e se não fosse com tanto domínio, com certeza o êxito, né, os êxitos dessas ações seriam bem menores ainda, né? Realmente, hoje em dia é uma questão até inversa, né? Os problemas são menores do que os êxitos. Mas, doutor Alessandro, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Porque até eu peço desculpa, eu acho que eu não possibilitei a doutora Alessandra e o Paulo de dar o boa tarde deles aí. Tá? Eu sei que a doutora Alessandra está aí também ocupada, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo aí, mas é só para registrar na gravação, doutora Alessandra e Paulo aí, só o boa tarde de vocês, depois eu retorno fazendo uma pergunta para o doutor Alessandro.
Não, perfeito. Boa tarde a todos, né? A gente não vai tomar o tempo de vocês, sabe que esse tempo, doutora Alessandra, é precioso, e essa nova modalidade live com perguntas, a gente quer dedicar o máximo de tempo para as perguntas dos filiados. Então, sejam muito bem-vindos e façam um bom proveito dessa live. Paulo? Eu fico feliz com a participação de tantos filiados. Não vou tomar tempo. Boa tarde a todos. Com a palavra, os nobres filiados. Obrigado, Paulo. Ronald, você já pode autorizar a levantar a mão, mas eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor Alessandro. Doutor, o senhor falou que tem aí no escritório 645 processos, né, de litispendência, mas esses são apenas os processos identificados, né, assim, que estão aí com o escritório. Na verdade, o quantitativo de litispendência é muito superior a isso, né? É verdade que cada vez que nós somos intimados num processo, a gente faz a análise das alegações da União, busca tudo aquilo que está nos nossos arquivos, aquilo que a gente tem em cópia, a gente, né, já consegue debater sobre isso. Tem alguns processos desses que talvez tenham sido até extintos já, sem mérito, e a gente pode trazer um outro debate, mas quando eu digo que são 645, existem outras ações sim. Né? Nós tivemos um cenário de uma ação aí não sei se é do Ceará, que foi feita não foi em mandado de segurança, foi uma ação civil realmente em litisconsórcio, e que a gente teve dificuldade de obter cópia. Então, esses 645 não esgota o número de todos os mandados de segurança, ainda tem trabalho a ser desenvolvido. Toda semana a gente busca aqui 3, 4, 5. Tem semana que a gente pede cópia de 10 mandados de segurança para realmente trazer substancialmente documentos para a gente poder esclarecer o juízo. Quero dizer a vocês que essa semana tem um processo do TRF2. Nós temos um desembargador muito rígido, inclusive da quinta turma, doutor Ricardo Perlinger. Ele é minucioso, e a União fez um recurso sobre coisa julgada e ele esclareceu no voto que a União deixou de trazer documentos comprobatórios da sua alegação, inclusive com o registro de que existia a eliminação dos autos sísmicos. Né? Então, cada cenário é um novo trabalho para a gente buscar realmente. E eu digo assim, às vezes o cliente pergunta, não, mas por que o meu processo está tão lento e o outro tão rápido? A rigor, esses processos são da 13ª vara, mas eles, correntemente, às vezes são remetidos para o CCJ ou algum outro núcleo. Então, cada juízo dá tramitação a esses feitos de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua pauta de agenda. Tem juízes com 10, 15 mil processos, então, de fato, tem processos que movimentam, para ter uma movimentação demora 6 meses. Daí depois vai para a AGU mais 3 meses. Depois volta para o juízo e o juiz nos intima depois de 4 meses. Então, às vezes, uma mera alegação demora 2 anos para chegar no seu ponto de maturação, de maturidade, para ter a apreciação do juízo. Então, talvez a gente diga que existe um atraso, mas também tem um atraso que é importante para que a gente firme um precedente bom para poder debater isso perante a segunda turma, perante a primeira turma do TRF, até mesmo a 9ª turma. Esses tribunais têm mudado muito a conformação dos seus julgadores perante a formação das turmas. Mas é isso, diretor. E só mais uma coisa, doutor Alessandro. O senhor falou aí na questão da lista. Seria possível o senhor esclarecer brevemente o que é essa lista? Porque, de repente, tem algum filiado que não sabe, não entendeu, não entende, né, essa questão da lista. Se é possível o senhor dar um esclarecimento aí rápido. Claro. A sentença de procedência dessa ação coletiva da Hábito Verdes, quando foi proposta, a jurisprudência, naquela época, exigia que fosse apresentada uma lista de filiados. E daí a sentença foi proferida de acordo, assim, olha, a procedência de acordo com a tese do sindicato para beneficiar os filiados listados de folhas tais a tais. Depois de inúmeros recursos, o STJ escreveu em poucas linhas que essa ação contemplava todos os servidores do território nacional. Então, enquanto existia uma restrição da sentença, no âmbito do STJ, existia uma conclusão da sua ampla legitimidade subjetiva em favor de todos do território nacional. Dito isso, as ações de cumprimento foram propostas para alguns que não tinham nome nessa listagem inicial.
E a União insistia de que, diante dessa ausência de nome, essa parte era ilegítima por violação à coisa julgada. Tribunal da Primeira Região, da Quarta Região, da Segunda Região, analisaram os recursos da União e diziam que realmente haveria ilegitimidade daquele que não tivesse com o nome na lista. Depois de recursos especiais, alguns que não tiveram êxito e outros que tiveram êxito, o STJ começou a afirmar jurisprudência dizendo que o sindicato, até pela substituição recursal dos julgamentos do CPC, o artigo 1008, que prevaleceria, no caso, o último julgamento sobre o tema, que seria a ampla atuação do sindicato em favor de todos os filiados, independente de contar o nome naquela relação inicial da ação lá de 2001. E depois de uma apuração, nós tivemos aqui uma análise de que são 500 pessoas que estão fora dessa relação. Muitos já tiveram a ação julgada, encerrada, sem pagamento diante da ilegitimidade acolhida pelos tribunais, e outros nós estamos aqui num outro cenário. Né? Por quê? Porque a jurisprudência do STJ passou a reconhecer a legitimidade e o acordo da União, do dia 18 de novembro do ano passado, também passou a acolher a tese de que poderia se beneficiar todo aquele, independente de estar ou não com o nome nessa listagem. Então, a gente só concluiu essa apuração aqui para meados de fevereiro. Obviamente que a gente tem que separar dessa relação aqueles casos já falecidos, né, e alguns falecidos até mesmo antes do ajustamento da ação de 2001, para poder aqui observar se já tem execução para todos eles. Aqueles que não tenham execução, seja porque não procurou o sindicato, ou seja porque tinha uma aposentadoria proporcional, a gente também vai fazer um novo trabalho, ainda que seja uma ação em nome do sindicato, para buscar esses filiados. É dessa forma que a gente traz hoje novas luzes, né, um novo cenário para aquele que não tem um nome na relação. Muito obrigado, doutor Alessandro. Ronald? Pode deixar que eu faça aqui, Roninho. O Moisés vai fazer de lá, né? Ótimo. Mas já tem mais de 10 pessoas com a mão levantada aqui. Já está com 15 pessoas. Só lembrando que hoje realmente a gente vai encerrar, doutor Alessandro, mais ou menos 5, 10 para as 18 horas, 10 minutos, 5, 10 minutos para as 18 horas, para a gente poder, tá, ir para o segundo compromisso que nós temos aqui, tá bom? Então, algumas pessoas realmente que ficarem lá para o final para levantar a mão, e aí para que as pessoas sejam breves, né? Tem um prazo aí de pergunta e... Isso, e nós temos mais de 284 participantes. Vamos, gente. Vamos lá. Só lembrando a todos, quem quiser fazer pergunta, vocês já sabem, levanta a mão, mas a gente está falando da ação RAV 8 vezes, ok? É isso, tá? Não vamos falar de outra ação. Então, vamos lá, nosso primeiro aqui é a Johnny. Só um instantinho, Johnny. Eu vou colocar você em destaque, para a gente não lhe perder. Vou desbloquear seu microfone. Se o microfone está desbloqueado, você pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou Dione. Está dando para ouvir? Sim, alto e Alô? claro. Pode falar. Pode falar, Dione. Boa tarde a todos. Eu sou Dione, pertenço à DS Recife. Minha situação, que acho que é de muita gente, é o processo da ação RAV 8 vezes que está em litispendência. Eu tenho dificuldade de entender assim, essa explanação de doutor Alessandro, porque muitos termos jurídicos, fico com dificuldade e estou confusa, mas eu gostaria de saber qual a diferença da última situação que eu soube do meu processo, que está em litispendência, para essa explanação de hoje de doutor Alessandro. O que eu entendi é que existe, como ele falou há pouco, uma luz de que talvez seja favorável para nós que estamos em litispendência. Eu gostaria de saber se é isso, esse entendimento, e como eu faria, Alexandre da DAGE, diretor da DAGE, como eu faria para saber realmente a situação do meu processo. Então, são duas perguntas. Uma para o doutor Alessandro, eu gostaria de saber se esse é o meu entendimento, está certo, e realmente a situação hoje é que uma entidade jurídica achou que
esse pessoal que está em litispendência pode receber, porque não existe diferença, então. Não existe litispendência porque os processos julgaram aí que são diferentes, não é a mesma causa, não sei, foi isso que eu entendi. E com isso a gente pode receber esse então rave desejada, habetus vezes. A outra é para Alexandre da DAGE, por favor. Então, o que eu faço e como eu chego até aí para saber a situação atual do meu processo, por favor. Obrigada. Obrigado, Johnny. Doutor Alessandro, por favor, aí depois eu faço o... Certo. Então, como a senhora Johnny realmente comentou, lá da DS de Recife, a questão é abordada, de fato, com termos extremamente técnicos, e o que a gente faz é um histórico, né, de que existia uma jurisprudência predominante, até então negativa negativa e contra o servidor, para recebimento diante desses mandados de segurança. E essa jurisprudência se formou aqui no Tribunal da Primeira Região, de forma contrária. A gente obteve algumas decisões favoráveis, alguns julgamentos favoráveis no TRF4, e aproveitando o ensejo daqueles precedentes favoráveis no TRF4 e um voto favorável desses, chegou ao âmbito do STJ 3 recursos especiais, e agravo em recurso especial, na verdade. O STJ, após a superação da súmula 7, esclarecendo 3 dos ministros que não era necessário todo o revolvimento do conjunto fato probatório, que poderia sim ser analisado esses casos. O STJ entendeu, nesses casos específicos, que os mandados de segurança daquelas pessoas eram distintos da ação coletiva. O trabalho que tem que ser feito esse ano, de 2026, o diretor Alexandre, a doutora Alessandra, o doutor Paulo, também com toda a DAGE, Dona Boa e todo o pessoal dos escolamento legal, é trazer esses precedentes para ter repercussão perante o judiciário, que está o processo da senhora Johnny e outros tantos também que aqui estão. A gente não pode dizer que vá ser um reflexo obrigatório desses julgamentos, mas é uma fundamentação importante, razoável, para que a gente busque uma alteração de posição do julgamento do TRF1 e também do julgamento do juízo da 13ª Vara. Então, a gente passou a utilizar o acordo do ministro Paulo Sérgio Domingues, do próprio ministro Herman Benjamin, do ministro Benedito Gonçalves, do ministro Sérgio Cuquina, no sentido de que essas ações são distintas, obviamente, reitero aqui, remarco aqui, tratando de outras pessoas, mas situações muito semelhantes, se não idênticas, com todos os senhores que estão com o mesmo problema. A gente corriqueiramente fala de litispendência e, tecnicamente, é coisa julgada, mas a gente pode continuar tratando dessa maneira. O que sinalizou o juiz da 13ª Vara? Que o escritório pegasse essas pessoas e promovesse as execuções desmembradas, agora de uma forma autônoma, autuasse esses cumprimentos, trazendo esse debate para apreciação. Mas, obviamente, que o caso da senhora Johnny, a gente vai ter que analisar em que pé que anda, em que situação que está o andamento da ação dela. Se esse processo já estiver em grau de recurso, no momento em que o tribunal for fazer esses julgamentos, o escritório, juntamente com o Dona Boa, vai comparecer perante todos os desembargadores do tribunal, com entrega de memoriais e audiências, para esclarecer que o STJ, que é, de fato, a corte maior de superposição sobre o tema infraconstitucional, tem precedentes importantes de distinção sobre a matéria. Não podemos aqui assegurar que daqui para frente tudo será pago, tudo será resolvido, mas que esses precedentes do STJ trazem aqui um outro cenário, uma outra força de argumentação nesses recursos e mesmo nos processos de primeiro grau, não só do TRF1, como do TRF4, como do próprio TRF2. Então, o STJ reformou os julgamentos contrários aos pleitos dos servidores e superou esses acordos de origem para dizer que existiam distinções e essas distinções levavam a
afastar a coisa julgada da litispendência e culminar com o pagamento. Né? Mas, como são inúmeros os casos, muitos dessas pessoas, desses servidores, ainda não têm decisão da juíza da 13ª Vara. Em outros casos, tem decisão e o escritório já fez recurso. Quando o escritório já fez recurso, agora nós vamos ter que fazer todo um acompanhamento desses recursos perante o TRF1, continuar fazendo para trazer esses precedentes do STJ e tentar trazer o reflexo, a repercussão dessas questões favoráveis para a alteração da jurisprudência do TRF1 e mesmo do TRF2 ou até mesmo do TRF4, que tenham aí em sentido contrário. Não sei se o diretor quer indicar a forma como a Dione pode esclarecer pontualmente a ação dela. Né? Eu poderia parar aqui para buscar, mas daí a gente estaria aqui numa situação interminável. Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado a Dione também por possibilitar essa resposta. É também uma dúvida de vários filiados. Assim, em princípio, muitas vezes nós temos aqui no âmbito da propriedade, no atendimento virtual, que é o que a gente sempre indica, o advogado, às vezes, ele entra lá no processo e ele consegue, né, assim mesmo, obter informação. Outras vezes, por e-mail, ele consegue também pesquisar e responde diretamente, a gente responde aqui pela DAGE. Quando a gente, assim, é uma informação que não está ao nosso alcance aqui da DAGE, a gente prontamente encaminha para o doutor Alessandro, tá, para o escritório Medeiros e Meregali, e a equipe dele, né, o doutor Alessandro toma conhecimento, né, e responde para o filiado, nos copiando no e-mail. Outras vezes, em situação de emergência, situação assim, mais peculiar, a gente ousa até pedir diretamente pelo WhatsApp, doutor Alessandro, tá? E ele prontamente nos dá o retorno. Agora, a gente tem que compreender, né, que o escritório, e aqui eu não estou fazendo uma defesa do escritório, embora não haveria nenhum problema em eu fazer essa defesa do escritório, no sentido de que realmente o escritório muito profissional, muito eficiente. A gente vê aí pela explanação do doutor Alessandro a competência, né, dele e que transmite também a todo o escritório. Mas eu não estou fazendo a defesa do escritório, mas a gente tem que entender que o doutor Alessandro, o escritório dele tem milhares de processos. Ele não atua apenas para o Sind Receita, né? Então, ele tem outras entidades sindicais do país afora, que aí também então, às vezes, a pessoa, olha, eu ligo para eles lá, manda um e-mail e não responde, é porque, às vezes, se perde realmente, né? Nem que se perde, fica numa ordem lá que demora a responder. Mas sempre, Dione e qualquer filiado, né? Nas situações, primeiro contato, faz conosco, se a gente tiver informação, a gente responde, tá? Ou no agendamento virtual, que é o melhor que a gente indica, ou por e-mail a gente responde, se não, a gente retransmite lá para o escritório e o escritório prontamente também responde, tá? Dessa forma. Se o senhor, doutor Alessandro, quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tem que passar para a segunda pergunta, rapidamente. Eu acho que é nesse cenário mesmo, eu acho que a orientação é essa, né? Tenho a esclarecer que são 2.000 pessoas. Se a gente tiver que analisar cada processo e dar uma informação pontual de cada uma dessas pessoas, a gente não consegue resolver as outras demandas diárias e rotineiras que a gente tem. Então, a gente manda uma planilha para o Sind Receita com a atualização desses processos. A hora que superada a questão da litispendência, coisas julgadas, a gente consegue evoluir e fazer proposta de acordo. Mas, até então, esses processos, eles vêm nessa marcha, nesse tramitar mais lento, até para a gente tentar buscar uma posição favorável na posição da jurisprudência, no resultado jurisprudencial. Obrigado, doutor Alessandro. Vamos seguir, Ronald, aí, por favor. Pedir só, né? Próximo é a Ieda, tá? Ieda, Aí. A palavra já é sua, seu microfone já está desbloqueado, você pode abrir e falar. Ouvindo, Estamos te Ieda. escutando, Ieda. Ieda, não está me escutando. Ieda, não está me escutando. Mas ela está liberada, porque ela não está... Tá liberado. Alguma coisa aí, Ieda, mas seu microfone está ok aqui para gente. Fechou. Bom, Abriu. Agora. Não estamos ouvindo, não. não estamos ouvindo. Fala o seguinte, Ieda, tenta ver aí, a gente retorna em seguida. Assim que você conseguir o som... Fica aí, eu não vou te tirar daí não, Ieda. Eu vou já botar o outro colega aqui enquanto você tenta. Quando tu conseguir, pode falar aí, se a gente Esse problema de confirma vez que te em quando escutou. acontece mesmo. A gente já aconteceu com outras pessoas. Bora, gente. Carlos Augusto, a palavra é sua, Carlos Augusto. Só é você abrir seu microfone.
Carlos, Boa tarde a todos. boa tarde. A pergunta aqui é o Carlos Augusto, da ES Divinópolis, Minas Gerais. A pergunta é de um filiado aqui, o Jorge Faria. Com relação à ação da RAV 8 vezes, coletiva, vi que a última movimentação do processo é processo suspenso em razão de expedição de precatório na data de 24 de março de 2025. Isso é, está parado há 1 ano e os precatórios que seriam emitidos o foram lá em 2025. Qual o motivo desse processo estar parado? Não seria o caso de prosseguir com a ação com os integrantes que não fizeram acordo? Ok? Ok, Carlos. Beleza. Obrigado. Doutor, Bom, a pergunta é bem pontual e importante, inclusive. A gente está falando aí de uma ação de 50 pessoas, às vezes de 100 pessoas, não sei qual é o número do processo que está suspenso, mas, a rigor, o que esses processos de 50 pessoas tinham de situações litigiosas? Muitos casos que aceitaram um acordo, foram expedido o acordo e o processo ficou suspenso até o pagamento desses acordos. Concomitante a isso, são vários pedidos de habilitação dos herdeiros de alguns servidores que faleceram. Então, esses processos que foram propostos, número de 50 ou 100 pessoas, em litisconsórcio, que a gente chama juridicamente, ele tinham as suas dificuldades de tramitação, ou mesmo porque faltavam ser homologados alguns acordos, ou mesmo porque faltavam ser deferidas algumas habilitações e tramitados esses processos. Depois da gente conversar com a juíza da 13ª Vara, que está com esses processos, ela entendeu que passaria a proferir decisões desses processos, pedindo que aqueles que não celebraram o acordo buscassem esses pagamentos de forma desmembrada, né? Ou que se fosse desmembrado aqueles casos com problemas de coisa julgada, para não prejudicar aqueles que ainda não aderiram ao acordo. Mas esses processos em litisconsórcio, de regra e a rigor, tem todo esse problema que é a quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas com as suas variáveis. Então, faleceu uma pessoa, essa pessoa falecida se habilita no processo, não só com o nosso escritório, ou com qualquer outro escritório, e o judiciário intima a União para falar sobre essa habilitação. Depois, o juízo acolhe ou não a habilitação e intima novamente os herdeiros para aceitar o acordo. Então, no geral, as pessoas que não aceitaram o acordo estavam com esse problema maior, que era estar na mesma ação com pessoas falecidas e estar com outras pessoas que estavam na iminência de expedição desses precatórios. Então, a gente tem que analisar cada caso com o nome e número da pessoa para ver se a juíza já determinou o desmembramento, para que a gente pudesse buscar isso de forma desmembrada em autos próprios, ou saber se, de fato, tem algum outro impedimento para esse procedimento. Né? Num primeiro momento, pelo teor da pergunta, se o processo está suspenso desde o ano passado até o pagamento desse ano, me parece que bastaria aí uma petição nova pedindo prosseguimento. Então, eu sugiro aqui que passe para a DAGE o nome e número do CPF, talvez até o número do processo, para a gente pedir o prosseguimento desses casos. Se o precatório foi expedido no ano passado, ele deve ter sido expedido em abril. Então, essa suspensão do processo deve ter sido ali por volta de julho ou agosto do ano passado. O que fez a juíza da 13ª Vara? Não sei se nesse caso específico, mas em muitos dos casos, ela remeteu esses processos ao CCJ, que é a Central de Cumprimento de Julgados de Ações Coletivas. E o juízo do CCJ, até pelo seu acervo, aí tem mais de 10 mil processos, ele tem aqui uma pauta de despacho a proferir. Então, talvez a gente tenha que analisar se esse processo está suspenso apenas pelo pagamento do precatório já expedido ou se está suspenso porque foi remetido o feito ao CCJ. Né? Se tiver aqui o CPF da pessoa, por mais que não seja aqui a melhor solução, mas a gente pode, talvez, aqui buscar uma consulta para ver se, de fato, esse processo já não está no CCJ. Doutor Alessandro, ele nos manda o CPF dele aí, tem os canais de acesso da DAGE, ou de algum diretor que ele conhece, que pode mandar, que chegando para a gente encaminha
pelo WhatsApp para o senhor e a gente retorna para ele. Porque agora realmente... Tá bom. Tá bom. Tá? Obrigado aí, doutora. Vamos para o próximo. Leila, seu microfone já está desbloqueado, você pode fazer sua pergunta. Leila caiu, gente. Então, peraí. Deixa eu colocar outra aqui. Um momentinho. Leila caiu na hora que ia fazer a pergunta. O próximo é Marcelo. Marcelo, seu microfone está desbloqueado, você pode abrir e falar. Marcelo Lagiano Dornelles. Pois é, só um minuto. A Ieda entrou também pelo telefone agora, viu? Sim, eu vou já chamar ela, Alexandre. Pode deixar, eu estou comandando aqui. Boa tarde, doutor Alessandro. Boa tarde, os demais presentes aí na reunião. Doutor, eu vou ser breve na minha pergunta, porque eu estou olhando aqui, minha ação é da 13ª. E dia 12 de dezembro, às 16 horas, está relatado aqui no histórico que houve uma expedição de documento precatório e no segundo seguinte a requisição de pagamento de precatório preparada para envio. A minha pergunta é, está tudo certo? Está indo para a fila para pagar? Está indo bem? E no dia 23, aí uma curiosidade, teve uma empresa de fundo de investimento que ela está decorrido o prazo de uma empresa aqui de fundo de investimento. Isso significa que ela já está colhendo meus dados para fazer algum tipo de oferta? E só para concluir, se realmente essa expedição de precatório é para pagar, foi em 12 de dezembro, qual que é o prazo que eles têm para fazer esse pagamento? Bom, Marcelo Dornelles, quero te agradecer o teor da pergunta. Acho que é uma pergunta que vem de encontro a vários outros questionamentos que possa ter durante a live, durante a explicação. É importante trazer o seguinte registro. O site do TRF1, ele possui um link que é possível a pessoa fazer a consulta no TRF1, não na Justiça de Primeiro Grau, mas uma consulta normal pelo nome ou CPF, e ali a pessoa obtém o CPF sem pontos, sem traço. E ali a pessoa obtém a informação se tem precatório já, de fato, autuado no tribunal. É essa autuação que garante o pagamento. Se não tiver o registro da autuação no tribunal, significa que o juízo da 13ª Vara não conseguiu fazer o envio dessa requisição para fins orçamentários. O artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele sofreu uma alteração antiga, porque os escritórios tinham até o dia 1º de julho para expedir um precatório. Daí a emenda constitucional 113, 114, eu acho que foi até a 113, ela mudou essa data para dia 2 de abril. E, para piorar e para dificultar a vida dos advogados e dos próprios credores, ano passado teve a emenda constitucional 136 de 2025, que abreviou ainda mais esse prazo. Hoje, o prazo final para o juiz da 13ª Vara encaminhar um pedido de pagamento para o tribunal, que é necessário esse pedido, essa chamada autuação, cadastramento. Tecnicamente não é o correto, mas é uma migração do processo do cadastramento do precatório perante o TRF1. Hoje, o prazo limite é dia 1º de fevereiro de cada ano. Então, se o precatório for expedido de fato até o dia 1º de fevereiro de 2026, ele paga em 2027. Mas, para isso, é preciso consultar o site TRF1, pelo nome ao CPF. Aqui a gente está com uma live aberta, então, pelo problema da LGPD, ele não pode estar divulgando aqui ou fazendo o registro de outras informações pessoais pelo cenário da live que é aberta. Mas, se precisar, eu acho que a DAGE aí consegue esclarecer se de fato tem essa situação já do cadastramento do seu precatório. Espero que tenha, porque os honorários são atrelados com o precatório do cliente. Quando o cliente recebe, é que o escritório recebe. Então, não dá para supor ou para duvidar que o escritório queira, de fato, pagar o maior número de pessoas que estão com ações nesse sentido. Agora, nós precisamos também trazer um detalhe, que é essas empresas que compram precatório. Quando um cliente vende o seu precatório, essa empresa ela se habilita nesse processo para que o crédito daquela pessoa não seja mais dela, passe a ser chamar aqui cessionária.
daquela compradora do precatório. E quando a compradora do precatório apresenta isso no processo, o juiz tem que analisar esse documento. Isso traz uma demora para a ação, talvez de 9 meses. E o precatório desse cliente, que foi cedido, né, ele acaba ficando bloqueado. Então, depois a cessionária pede o desbloqueio. Então, isso traz um tumulto processual. E, para piorar o cenário, a Receita Federal nem sempre coloca esse crédito dentro do RRA. O que é o RRA? Rendimentos recebidos acumuladamente. Me parece que teve uma live aí do sindicato já sobre isso, de como declarar, né? Eu digo sempre para o meu cliente assim, eu quero os valores para declarar. Olha, atualmente, o banco faz isso automaticamente perante a sua declaração. Você tem que ir lá só auditar essa informação, saber se aquele crédito lançado, pré-lançado, está condizente com o RRA que é do seu processo. A RAV 8 vezes, ela trabalha, ela varia entre 39 número de meses e 42 número de meses. E isso é impactante porque dilui o imposto de renda. Então, a cessão de crédito, antes de ser firmada, tem que ser analisada sobre esse prisma. Estamos falando aqui de pessoas vinculadas com a Receita Federal, mas o comprador normalmente compra o crédito dizendo assim, olha, o seu precatório é do valor de 180 mil. Mas o comprador não fala que esses 180 ou 200 mil é um valor lá de 2022, que vai ser atualizado e isso vai chegar quase de 300 mil. Então, cada um que recebeu uma abordagem sobre venda de precatório, eu sugiro que primeiro se acautele de todos os documentos. E tem alguns cenários dificílimos em que o escritório, particularmente, não consegue nem se envolver, porque o banco traz no processo um documento de alienação fiduciária, muitas das vezes que o crédito não é de liberação de 100%, às vezes é só de 70%. E daí o escritório daqui a pouco está envolvido em trabalhar 5, 7, 10 horas sobre uma cessão de crédito. Por quê? Porque, às vezes, o cliente foi, de alguma forma, ludibriado pela abordagem da cessão de crédito. Né? O representante ali da DS do Rio de Janeiro, não vou lembrar agora o sobrenome, mas o Guilherme, não sei se ele está nos assistindo, ele tem algumas experiências ali difíceis ali com alguns cenários desses, e a gente tem que ficar talvez 2 anos peticionando ao juiz para poder fazer uma liberação e o banco cobrando juros. E são outros tantos casos, né? Às vezes, como teve um caso recente, que foi o procurador da servidora, uma servidora com 83 anos, o filho que era procurador. Então, assim, são cenários que prejudicam extremamente o andar normal de qualquer tipo de processo. Então, nessa sua pergunta, eu indico primeiro para fazer a pesquisa no TRF1. Às vezes não é muito fácil de achar. Se possível, talvez a gente coloque até no site do Sim de Receita, né, Alexandre? Colocar um linkzinho ali, consulte e saber o andamento do seu precatório. Né? Por quê? Porque é no andamento que sairá a divulgação de qual o banco que irá pagar. Né? Os pagamentos, os precatórios antes expedidos lá anteriormente para pagamento de 2026 vão ser divulgados. Aqueles que vão ser pagos lá em 2027 também serão depois divulgados. Então, é importante a gente, talvez, depois pensar com a DAGE de trazer o link de consulta para cada servidor fazer a sua consulta perante o TRF1. Não sei se consegui fazer a abordagem aqui, mas, num primeiro momento, não consigo lhe dizer prontamente, mas fazendo uma conjuntura do cenário, é essa a leitura que consigo trazer aqui para esclarecer como resposta. Vamos lá, próximo. Só para esclarecer o pessoal, a Ieda não conseguiu falar na vez dela, ela entrou de novo, tá? E tem a Leila que vai falar depois da Ieda, que quando a Leila foi perguntar, ela caiu, tá bom, gente? Que aí, então, senão vão dizer que eu estou favorecendo alguém aqui. Ieda, pode abrir seu microfone. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo agora? Boa tarde. Sim, alto e claro. Ótimo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a DAGE e toda a sua equipe, né, por mais essa iniciativa, sempre atenta a tudo que ocorre assim, de jurisprudência, o que pode auxiliar os filiados. E aí, como o doutor falou, são mais de 2.000 que estão aí numa situação
quase 2.000, né? Ou mais ou menos isso que eu anotei aqui. Parabenizar também o doutor Alessandro pela sua fala, pela sua explanação, pelo histórico. Eu percebi que o senhor tomou todos os cuidados para não falar naquele juridiquês, para ver que todos entendam da melhor forma, mas a gente que, eu mesma não tenho nenhum conhecimento nessa área jurídica, eu fico muito atenta, mas mesmo assim eu falo, será que eu entendi corretamente? Então, inicialmente, eu gostaria assim, de esclarecer. Então, no início eu entendi. Nós estamos falando aqui dos casos de litispendência, surgiu uma nova jurisprudência que pode nos auxiliar, mas eu entendi também que seria o caso de litispendência somente para a causa julgada daquele que houve a perda na primeira ação, lá do mandato de segurança. Eu entendi isso, né? Eu gostaria de esclarecer se é isso mesmo ou não. E se for da forma como eu estou pensando, então, vamos ter que verificar, dentre esses 2.000, quem é que se encaixa nisso, porque a gente também sabe que há litispendência que, na verdade, nem existe o outro processo, é um erro que a Justiça viu, não sei como a Justiça tirou, que diz que naquele CPF tem uma ação igual. Tem também casos que nem foi julgado, né, que ele foi arquivado sem nenhum julgamento. Então, aí, se realmente a gente entrar e ganhar, com fé em Deus a gente consiga, aí teríamos então que verificar dentre esses 2.000 quem é que encaixaria nisso. E daí também outra coisa que o senhor falou, a questão da prescrição. Eu não sei se eu estou falando da mesma ação ou não, mas eu ouvi dizer que aquele filiado que não aceitou o acordo, não aceitou assinalar o tia, ficou, que a Justiça disse que daqui para frente, então, essa ação ela já foi prescrita e que, portanto, é por isso que o sindicato pediu mais 2 anos. Só queria elucidar aí essa questão, por favor. Bom, Obrigado. primeiramente aí minha saudação à Ieda, né, diretora sindical, uma DF tamanhamente, reconhecidamente expressiva, né? Uma base numérica aqui importante. Agradecer também todo o empenho aqui que o seu pessoal de apoio faz, até a Érica também. Tem mais uma outra também, outra pessoa aqui, mas que não me vem o nome, Rayane, não sei se é, depois a Ieda aqui pode... Eu tenho dificuldade para lembrar de todos os nomes. Mas é assim, o entendimento que você tem levado de conclusão, eu acho que é na mesma linha mesmo, né? Os precedentes que estão se formando, a gente vai trabalhar para ter um reflexo positivo nas causas dessas 2.000 e poucas pessoas. A gente já tem um relatório de quais são as pessoas que não têm mandado de segurança, ou que o mandado de segurança ele não existe, ou que o número é equivocado. Isso aí o escritório já fez. A gente não precisa que o interessado venha a obter alguma informação nesse sentido, né? A ADS aqui de Brasília nos aciona, acho que todo dia, né? Praticamente, se não 2, 3 vezes, mas 5 vezes por dia. Não é uma reclamação, pelo contrário, aqui é um agradecimento mesmo, né? O povo de apoio é importantíssimo para a gente trazer resultado positivo. Então, eu quero agradecer aí todo esse apoio que é trazido. Dizer também que a prescrição não traz nenhum tipo de prejuízo para nenhum tipo dos servidores ou dos credores, tenha ingressado depois ou antes com as ações de cumprimento. Não, a prescrição, a gente só trouxe essa conformação e essa descrição, e ela se aplica muito mais para os casos de herdeiros de servidores falecidos do que propriamente de analistas, né? A prescrição, aqueles que já ajuizaram e não aceitaram acordo, não tem nenhum tipo de pena, não tem nenhum tipo de prejuízo em razão de uma sessão de crédito, de um debate sobre litígio de coisa julgada. Não é isso que vai acontecer. O que a gente trouxe de explicação é que a coisa julgada de 2.000 pessoas aí, hoje a gente estaria, durante o ano de 2026, fazendo mais aquele esforço extremo para que seja impactado o convencimento do tribunal de uma forma favorável para afastar a coisa julgada, ou, quando não, a gente, de fato, está fazendo inúmeros recursos especiais
e vai levar ao STJ. Por mais que tenha dificuldade da súmula 7, do revolvimento, do reexame do conjunto fático, a gente vai insistir de que esses casos são distintos e esses precedentes da primeira turma do STJ pode sinalizar para nós um bom caminho a ser trilhado, né? Nos traz uma grande esperança, né? O trabalho foi feito realmente com exímia habilidade pelo doutor Nabor Bulhões, nos instruiu, revisou todos os documentos. A nosso escritório cabe fazer essa pesquisa. Se o mandado de segurança existe, se o mandado de segurança é igual. Tem mandado de segurança desses que não falam nem de RAV, falam de custo de formação, de progressão na carreira. Então, a gente tem que ler cada documento desse, né? Mas isso a gente já fez, desses 645 casos. Pode surgirem outros, né? Quando surgem outros, a gente aciona a base da DS de Brasília. Eu não tenho números, mas é 1.000 e várias pessoas, talvez 2.000 pessoas que a gente está falando, né? E muitos, de fato, servidores já com muita idade. Então, quem traz credibilidade total e absoluta para o trabalho jurídico num regime de transparência é a DS de Brasília e é a DAGE. E especialmente diante de um cenário de grande fraude, vamos assim, de abordagem eletrônica, hacker, né? Os telefones todos foram grampeados, foram hackeados aqui do escritório, não grampeados, mas hackeados, né? Criaram números fictícios, dizendo, o doutor Alessandro quer me pagar, mas a senhora tem que pagar antes para nós aqui a elaboração de um alvará judicial, tem que depositar R$1.000, R$2.000. E são abordagens que comprometem a credibilidade não só do nosso escritório, a comissão, a OAB Nacional fez uma comissão, porque isso sofreu, todos os escritórios do Brasil sofreram essa tentativa de golpe. Basta ter uma ação judicial. O hacker invadia o site do TRF, pegava todos os documentos, mandava a procuração, mandava a identidade e falava, olha, você vai receber hoje ainda no final do dia, mas tem que pagar o alvará judicial. Então, quem traz credibilidade hoje para que a gente possa divulgar o acordo é a DS de Brasília e a DAGE. Se eu mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp para alguém, a pessoa vai estar se deparando talvez com uma fraude eletrônica aqui, uma fraude chamada fraude digital. Então, eu sempre digo assim, olha, favor confirmar com a DS de Brasília, favor confirmar com a Rose na DS de Recife, que é uma outra, tem grande atuação, e assim por diante, né? Pessoas de Santa Catarina, e do Paraná, São Paulo. A gente pode aqui, se eu fosse nominar todas as pessoas, ficaria uma meia hora falando de tantas pessoas que colaboram nessa divulgação, nessa transparência. Mas não sei se eu consegui abordar todas as dúvidas, mas aquilo que precisar, peça para a sua equipe mandar aqui um questionamento para a gente, preferencialmente na primeira hora do dia, às 7 horas da manhã, que daí a gente já começa a trabalhar, aquecer o motor. Obrigado. Ok? Antes de chamar a Leila, deixa eu só avisar, a gente tem mais de 20 mãos levantadas aqui. Eu não vou, eu ia encerrar, né, a questão de solicitação para perguntar, mas eu não vou encerrar, não. A gente vai responder até onde der, tá, pessoal? Então, vamos lá? Leila, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Boa tarde a todos. Desculpem o que aconteceu de errado, que eu não entendi. Moisés, obrigado, muito obrigada por ter me dado uma chance. A minha dúvida é, como é que eu faço para saber se eu estou nesse processo, se eu assinei o acordo e se eu não assinei, se não estou, como faço para entrar? Essas são as minhas dúvidas. Se estou ou não no processo, se assinei ou não o acordo. É isso. Obrigado, Leila. Doutor Alessandro, posso responder essa? Alexandre, eu ia pedir para passar para a nossa equipe, mas você pode fazer os esclarecimentos aí que a gente possa, de repente, somar depois no final. Você pode fazer o adiantamento aí. Pois não. Por favor. Leila, assim, uma maneira bem rápida e prática de você se informar disso é entrando em contato com a DAGE. Faz um agendamento
virtual, você tem um atendimento, ou manda um e-mail. Tá? Existe uma possibilidade também muito, muito grande, muito alta, de que essa informação esteja na sua área restrita. Normalmente, quem faz o acordo fica lá na área restrita, lá o documento lá do TIA. Então, você vai saber se você realmente já encaminhou o TIA ou não. Tá? Mas, assim, uma maneira segura de você se informar disso, manda um e-mail para a gente, que a gente passa para ti o relatório, né, da ação, ou então, melhor ainda, faz um agendamento que o advogado consulta na hora lá. Quando manda um e-mail, a gente faz um relatório de todas as ações e a situação em que ela está em cada ação. Ok? Acho que mais ou menos isso. Doutora Alessandra, quiser complementar alguma coisa aí? Eu ia Acho que a complementar gente podia dizendo... seguir em razão são muitas perguntas, eu estou um pouco preocupada com a questão do horário para a gente oportunizar, né? Que às vezes a dúvida dos outros colegas acaba respondendo também. Pronto. Doutora Alessandra, então. Tá. Eu só ia complementar que eu vou passar a equipe, se eu tiver alguma resposta imediata, a gente já dá encaminhamento, né? Ok, vamos para o próximo. Zacarias, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Boa tarde a todos. Parabenizar mais uma vez aí a DEM pela iniciativa, né, e a disponibilidade dos advogados. O meu caso, né, eu sou pensionista, minha esposa faleceu em 2023, dezembro. Eu solicitei, já mandei a documentação solicitando trocar, né, coisa lá, substituição processual, né, para poder ficar no polo ativo da ação, né. E até recebi como e-mail, né, resposta que estavam aguardando justamente resolver essa questão da litispendência. No caso da minha esposa, encontraram lá um mandado de segurança, não sei qual que se teve julgamento de mérito ou não, mas a minha pergunta no meu caso, o meu processo estava na CCJ, voltou para a 13ª Vara, mas ainda não teve julgamento. Acredito que deve ter alguns processos que estão na 13ª Vara, ou até na CCJ, aguardando o julgamento, se de fato, né, teve a coisa julgada ou não. Ele estava parado para expedição de precatórios, etc. A minha pergunta é essa, que é o seguinte, existe a possibilidade de, com esses precedentes aí que estão sendo formados, né, com esse trabalho brilhante que vocês tiveram, de ser rejeitado já direto na 13ª Vara a tal da coisa julgada, alegando que as ações são diferentes, ou de praxe está sendo, o entendimento que elas são iguais e tem que entrar de fato, vai ter que entrar com recurso. E se depois disso, né, passado tudo isso daí e tendo êxito mesmo, demonstrado que a ação de fato são ações diferentes, então afastada a coisa julgada, não teria então mais o deságio, né? Porque daí de fato teria o direito de receber pela ação, certo? Então não teria mais o deságio. Seria só isso, muito obrigado, ótima tarde a todos. Bom, a pergunta é bem importante, e na linha do que os outros têm indagado. O processo ele fica no CCJ para questões de menor litígio, e o CCJ remete para a 13ª Vara quando, de fato, tem aí um debate litigioso expressivo, e um deles é sobre coisa julgada, e a juíza da 13ª Vara, na ocasião que eu falei com ela sobre essas distinções das ações, ela se manifestou dizendo que entendia que as ações eram idênticas, e naquele primeiro momento todas as decisões dela vieram sendo proferidas na mesma linha. Mas é uma juíza muito cuidadosa. Quando a ação não existe, ela afasta a coisa julgada, ela lê os mandados de segurança, se o mandado de segurança não é de raro 8 vezes, ela também afasta a coisa julgada. Mas, a princípio, nesse primeiro momento, a gente tem que aguardar a nova orientação de como virá o julgamento dos recursos no TRF1, para daí sim tentar convencer a juíza de piso da 13ª Vara que as decisões dela estão sendo reformadas e que ela possa afastar, de fato, a coisa julgada. E uma vez afastada a coisa julgada, realmente fica a escolha, dentro da primazia, da autonomia da parte, escolher se quer receber por acordo ou não. Então, daí sem o deságio, né, falando em termos práticos. Mas, infelizmente, o que a gente tem dentro do judiciário
é que a gente está sempre lutando contra esse prazo e tentando buscar uma jurisprudência positiva que impacte e reflita no TRF1 e também na juíza, ou no julgador que tiver em exercício perante esses processos. Então, assim, no primeiro momento, se a gente conseguir superar a tese, pagará sem o deságio mesmo. No mais, a gente tem que aguardar aqui um segundo semestre para saber como é que o judiciário vai se movimentar e vai se direcionar diante desses novos precedentes do STJ. Ok? Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Então, Carlos, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Está baixinho. Está baixinho, Antônio. Então, Carlos, está muito baixo. Não sei se os outros estão escutando. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alessandro. Processos que estão afetados pelo tema do STJ 1169, qual é a perspectiva, a expectativa? No caso, importante a pergunta, né? É um problema seríssimo essa afetação. O tema 1169 do STJ, eu preciso fazer uma parte para esclarecer. Ele estabelece que o Superior Tribunal de Justiça teria que firmar uma posição, saber se as ações que decorrem de um título coletivo formado em ação promovida por sindicato, se ela pode seguir uma execução simples, ou seja, simples cálculo aritmético, conta básica, ou se ela precisa, de fato, uma prévia liquidação. O processo de liquidação é quase como se fosse uma ação nova. Então, a maior objeção da União era nesse sentido. Olha, a ação da RAB 8 vezes não pode ser paga antes de uma prévia liquidação. O judiciário, a rigor, em quase todo o Brasil, suspendeu muito dos processos, mas muitos outros processos tramitaram sem esse impedimento. O TRF6 também trouxe muita coisa sobre isso, o de Minas Gerais, que foi aberto há pouco tempo, e a gente fez os recursos que podia. Existe uma grande jurisprudência dizendo que quando a conta puder ser feita matematicamente de forma simples, é para dar seguimento. Inclusive, talvez seja o seu caso, a União muitas vezes traz uma conta dela mesma, dizendo, eu reconheço que devo tanto. O escritório sustentou que, se fosse o caso, poderia seguir pelas contas da União, mas ainda assim o Tribunal da 4ª Região, em casos isolados da 3ª turma, suspendeu pelo tema 1169. Esses processos a gente não consegue mudar a suspensão. Já peticionei pedindo em outras ocasiões, se não no seu processo, mas em casos paradigmas semelhantes, e a conclusão é uma só. Olha, a decisão que suspende pelo tema não é recorrível. Então, a gente vai ter que aguardar o STJ evoluir esse julgamento do tema 1169. Acredito eu que seja julgado esse ano, né? Porque ele realmente é a prioridade, que é o que a gente tem acompanhado. A DAS também tem feito essa movimentação de acompanhamento. E todas as outras ações do Cine Receita também têm esse desconforto, né, de trazer esse debate. Pode ou não pagar sem a prévia liquidação? Tecnicamente, é a mesma coisa. Só que a liquidação traz aqui uma engrenagem, um empecilho, um muro que a União pode tudo novamente fazer de recurso. Então, infelizmente, a gente tem que aguardar a sua ação. Me parece que a do TRF4 está bem consolidada a jurisprudência, mas a gente não vai conseguir evoluir essa transposição antes do julgamento do STJ mesmo. Ok? Vamos aqui. Pessoal, rapidinho, o presidente chegou aqui, só para ele dar um oi para vocês, não vai demorar muito, não. Só um instantinho. Peraí, presidente. Calma, presidente. Calma. Calma. Pronto, presidente. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Passando aqui bem rapidamente. Eu sei que tem uma fila grande aqui de perguntas ainda, né? Tenho certeza que os objetivos vão ser, se não totalmente, mas boa parcela aí das dúvidas. O doutor Alessandro vai conseguir esclarecer, né? Eu sei que são muitas dúvidas, né? Talvez precisasse de outras lives, enfim, realmente o assunto ainda parece inesgotável, mas a nossa intenção aí, né, logicamente com as ideias
trazida pelo diretor jurídico Alexandre Xavier e com toda a sua equipe aí, a doutora Alessandra, Paulo, é exatamente tentar o máximo possível fazer a melhoria desse fluxo, né, de informações para que os colegas realmente se sintam contemplados aí com essas dúvidas, né? E já quero aproveitar muito rapidamente, eu sei que vocês estão aí direcionados ao assunto da RAB 8 vezes, mas para convidá-los, amanhã, não esqueçam, amanhã às 18 horas, teremos a nossa primeira live de 2026, né, com um novo formato, num formato mais sintético, para não ficar muito prolongada. E a gente tem muita coisa para poder conversar com os colegas e também tirar dúvidas, tá? Então, não esqueçam, amanhã, às 18 horas, no formato novo de live. Tá ok, pessoal? Sigam aí. Até amanhã. Tchau, presidente. Tchau. Vamos lá, o próximo é a Vanessa, tá? Vanessa, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Boa tarde a todos, agradecendo pela oportunidade de estar aqui fazendo as perguntas. Eu vou falar especificamente do caso do meu marido. Meu marido estava dentro de um dos processos de execução e o último despacho que tem, eu sou leiga, né? Então vou falar nas palavras que eu tenho. O último despacho que tem foi em outubro do ano passado, promovendo um desmembramento nesse processo. Então ficariam dentro do processo só as pessoas que já tinham recebido e seriam desmembrados desses processos as pessoas que ainda não tinham recebido. E que o escritório deveria apresentar nova petição para essas pessoas individualmente. E confesso que a gente ficou bem ansioso, porque até hoje não foi apresentado nada. E no meu caso específico, o processo está super parado, mas acho que também não tem nada a ver com o escritório de advocacia. Segundo a Haddad, é porque eu estou em litispendência, tá? A princípio não estava, eu fiz o acordo, protocolei o acordo, mas depois a AGU apresentou uma litispendência. Então suspendeu tudo. E que eu ainda não fui nem intimada a respeito dessa litispendência. Então, eu queria saber se está tudo certinho, tanto num caso quanto no outro. Vanessa, de fato, tem constatado aqui um mandado de segurança ajuizado em seu nome. Num primeiro leitura, eu vi que tem julgamento de mérito. Então, essas decisões de desmembramento, o escritório separou todas elas para fazer, em face dessas coisas julgadas, dos mandados de segurança, aguardando uma posição do TRF sobre como é que ficarão essas novas conformações, esses resultados. Se a gente promover o prosseguimento agora, nesse momento, que inclusive nós temos prazo para isso, e a gente já vai fazer todas essas ações, nós temos 500 ações para desmembrar diante de coisa julgada, a gente já vai trazer um resultado, vamos dizer assim, desfavorável, porque vai dar velocidade e para uma posição que a gente não gostaria desse momento. Então, a gente está aguardando um reflexo melhor da jurisprudência do próprio STJ para poder promover esses desmembramentos. Como falei no início, a jurisprudência da primeira turma ela se formou em dezembro do ano passado, um único precedente. Os demais agora em fevereiro desse ano. Então, o que a gente aguardou aqui para fazer esses desmembramentos? A gente quer fazer esses desmembramentos já com a publicação desses precedentes da primeira turma, para que, quando a juíza da 13ª Vara olhe esse seu processo, ela já olhe sobre esse outro prisma, sobre o cenário de que o STJ está afastando a questão da coisa julgada. Então, se o seu nome está com coisa julgada de mandado de segurança e é a constatação que eu vi, ele já deve ter o ajuizamento desse desmembramento, talvez aqui em maio ou junho, que a gente está esperando formar realmente esses precedentes da primeira turma, a publicação desses precedentes, porque até então eram decisões monocráticas e a gente está esperando a decisão do colegiado, para que a hora que promover essa execução desmembrada das pessoas com coisa julgada, a gente traga uma outra situação e talvez um outro resultado perante a 13ª Vara. Então, por mais que se entenda que houve uma decisão de desmembramento, o escritório, por estratégia, está aguardando publicar esses precedentes para promover, agora em maio, abril e maio, as ações de forma desmembrada. Não é
a falta de intimação sua, não é falta de agilidade, é estratégia de realmente esperando a publicação de uma melhor formação jurisprudencial para obter esse resultado, vamos dizer assim, favorável. Então, a gente está cuidando, o escritório está cuidando realmente, já fez uma pasta com todos os casos que precisa desmembrar, sejam dos pagos, sejam das coisas julgadas. No seu caso aqui, o mandado de segurança é o 96.00.21.412, dígito 3. Tem mais dúvidas, peço para você aqui encaminhar em final de abril, início de maio, uma nova consulta para saber se a gente já fez o desmembramento da sua ação de forma autônoma e individual. Próximo, Ana Lúcia. Ana Lúcia, seu microfone está desbloqueado, você pode abrir e falar. Estão conseguindo me ouvir? Sim, pode Agora falar. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Alessandro, doutores presentes. No meu caso, eu já mandei vários e-mails lá para o sindicato, no jurídico, que o meu apresenta litispendência, só que na época, já questão de 1 ano, eu falei com o doutor Aguinaldo, meu nome não está nesse mandado de segurança, eles erraram, em vez de colocar Ana Lúcia Gomes, colocaram uma Ana Lúcia Gomes de Souza. Então, na verdade, eu não faço parte desse mandado de segurança, eu já tentei conversar, a gente não consegue falar no escritório. Então, para mim, é uma coisa assim, bastante triste. Por quê? Porque eu não participei desse mandado de segurança ou nenhum outro, e meu nome está lá, litispendente, em razão de que eu tenho uma Ana Lúcia Gomes de Souza, e foi colocado o meu CPF, né, indevidamente. Bom, eu vou pedir para a senhora Ana Lúcia ela mandar para nós um comunicado escrito direto para a DAGE, acionar aqui a DAGE, talvez aqui naquela atendimento virtual. Eu tentei consultar o seu nome agora no sistema do PJE, mas ele realmente está fora de consulta. Tem hora que ele funciona bem, tem hora que ele falha aqui no sistema de consulta. Mas, praticamente, eu tenho alguma recordação, eu acho talvez a doutora Alessandra Damião também, que a gente já tem escrito no seu processo trazendo essa distinção, que esse mandado de segurança não tem a ver com a senhora. A gente já escreveu isso em outros processos, e não tenho lembrança expressa do seu nome, mas lembro que teve um cenário descrito com essa sua realidade, de que a pessoa estava com o nome no mandado de segurança, mas não estava, de fato, com procuração. Mas se o mandado de segurança tiver o seu CPF, é um cenário extremamente difícil de superar, porque e muitas vezes eles botam o nome e atrelam um CPF junto uma procuração. Então, o que o escritório pega? O escritório pega os documentos do mandado de segurança, pega a procuração para dizer, aqui se trata de um homônimo. Então, na hora que a senhora fizer a consulta com a gente, pode ser que a gente consiga conferir, de fato, esse cenário. Tentei aqui buscar a ação com o seu nome, mas o site não me trouxe o melhor resultado, apareceu outras ações. Então, vamos combinar da senhora poder mandar uma mensagem e a gente realmente focar nessa solução, porque para o escritório, como eu digo, interessa demais afastar a coisa julgada diante do seu nome. A gente já tratou aqui com a Alessandra Damião, com o Paulo também, teve pelo menos uns 5 casos que são bem parecidos com o seu. Não sei lhe dizer se a gente já está com a sua petição protocolada, mas acredito até que sim. Então, depois eu peço para a senhora comunicar aqui com a DAGE para a gente poder realmente fazer mais uma conferência sobre a sua situação. Num primeiro momento, eu até não consigo lhe passar, mas depois eu acho que a gente já consegue até esclarecer depois, na sequência, amanhã a gente já consegue esclarecer sobre isso. A gente reencaminha o e-mail, já localizei aqui o e-mail da senhora Ana Lúcia Gomes, tem umas trocas de e-mails daqui da DAGE com a senhora, ainda falando da remessa para o escritório, doutor Alessandro, a gente reencaminha no final da live para o escritório, uma troca de e-mails de novembro do ano passado. Ok. Tá certo. Eu aguardo, então, e gostaria de esclarecer uma dúvida que antes foi me passada, da senhora Leila Caralta. A senhora Leila Caralta tem uma ação em Brasília, ela não tinha o nome na lista,
A União recorreu, dizendo que sem nominalista não pode pagar. O Tribunal de Brasília já negou o recurso da União, já reconheceu a legitimidade da senhora Leila Caralta, e o processo baixou para a origem, parece que agora, no mês passado. Então, a senhora Leila Caralta, ela já se está contemplada entre aquelas pessoas aptas a receber a RAV 8 vezes. A ação dela é a 106.23.8668/2020, e o final aqui da sessão judiciária do BF. Só para complementar aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Ok, eu não sei se ela está ainda aqui, mas eu vou mandar mensagem para ela, tá? Próximo, Tá bom. Vamos? Próximo. Olha, são 17h48, mas até às 17h55, meu diretor Alexandre, ok? Ok, então vamos lá. Próximo é Isaac. Isaac, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. De cunho mais técnico, acho que é mais dirigida à DAGE. Lá em março de 2020, eu baixei o TIA e, por um lapso, até peguei Covid e tudo, e quando eu entro agora na área restrita, ele diz que tinha baixado, mas não enviado. Então, gostaria de saber como é que eu procedo, porque agora não sai outro TIA. Como é que é uma questão mais técnica ali do sistema. Ok. Doutora Alessandra, está sem som. Você está falando sobre esse assunto aí? Você está falando alguma coisa sobre essa questão dele aí, do TIA, que ele baixou e não consegue mais recuperar o TIA na área restrita? Não, desculpe, Alexandre, é porque o caso anterior da senhora Ana Lúcia, eu estava resolvendo com o Paulo aqui para a gente já encaminhar para o doutor Alessandro. Eu vi aí movimento aí, você como estivesse falando, eu pensei que estivesse achando que Não, eu estava falando com o Paulo aqui, me problema. desculpa, mas só para a Sem gente já problema. encaminhar esse e-mail para o doutor Alessandro, que eu falou que ia ser no final da live, mas a gente já reencaminha agora. Desculpe, o nome do filho que pegou aí, como é o nome dele? Isaac, né? Isaac, a gente precisa ver, tá? Ver na tua área restrita como é que está lá a situação, porque nós estamos sem acesso aqui. Mas faz o seguinte, Isaac, me passa o e-mail para o jurídico, tá certo? Que a gente vai verificar isso aí, amanhã mesmo a gente verifica isso aí, fala com a TI, se for o caso, para a gente ver como é que você recupera esse acesso ao TIA, tá? Então, manda um e-mail para jurídico@cindireceita.org.br, tá? Identificando e mostrando o teu problema aí, que a gente amanhã te dá um retorno sobre isso, tá bom? Eu te falo diretamente com a TI, se for o caso. Ok. Vamos para o próximo. No caso, a próxima, a colega Márcia. Márcia, seu microfone está desbloqueado, você pode falar. Boa tarde, meu nome é Márcia. Eu tenho uma dúvida seguinte: em outubro de 2025, eu recebi a informação do escritório do sindicato que a minha ação tinha sido extinta a execução. Eu gostaria de saber se isso que foi trazido hoje nessa live muda essa minha situação ou o meu caso já está perdido mesmo e não tem mais o que fazer. E se caso não mudar, eu gostaria de saber quando que sai a sucumbência que vai ter que ser paga e se o sindicato vai arcar com essa sucumbência. Bom, eu vou fazer uma parte da explicação. A senhora Márcia Muschi, se é assim que soletra o sobrenome, ela está numa ação com outras pessoas na JF do Rio Grande do Sul. O processo dela foi julgado no tribunal, reconhecendo a coisa julgada do mandado de segurança com a ação coletiva. A ação dela galgou ao STJ e o STJ vedou o recurso especial em razão da súmula 7, diante da impossibilidade do reexame fático probatório. Nesse cenário, como já transitou em julgado a ação, reconhecendo que são ações idênticas, a gente não consegue mais aplicar os precedentes novos perante aquelas situações já encerradas anteriormente. Sobre a questão da sucumbência, eu acho que nós temos até terça-feira da próxima semana para encerrar essa evolução junto com o diretor Alexandre Xavier e com a diretoria financeira. Eu já evoluí, eu acho que a gente já está aguardando só uma sinalização. O diretor Alexandre já respondeu o e-mail também. Eu acho que até semana que vem a gente já consegue
vamos dizer assim, chegar numa solução final. Peço que a senhora Márcia volte a fazer uma consulta, talvez no início de maio. Eu faço uma cirurgia agora na sexta-feira de septo e, por orientação médica, pediram que eu não movimentasse muito a cabeça por um prazo aí de 7 dias. Não sei se é isso mesmo que é a parada obrigatória, mas a partir de maio a gente pode fazer e dar continuidade a todas essas respostas. E já deixo esclarecido aqui que se nesse primeiro prazo de maio eu não responder as minhas mensagens normalmente, é porque eu estou de atestado médico. Se é que atestado médico serve para advogado, né? Obrigada. Doutor Alessandro, esse caso da sucumbência, já foi passado o e-mail do senhor para nós? É porque eu assino tantos e-mails e acabo que não lembro, né? Não, então não estou com mais nenhuma pendência de e-mail, já encaminhei todos lá para a DFA, deve estar na programação de pagamento deles, tá? Já passei com a recomendação, Sim. de pagamento. Vamos lá? Próximo? Pessoal, vamos lá. Eu tenho a Elza para falar e eu vou dizer que ela vai ser a última por conta do horário, tá? E ainda tem vários colegas querendo perguntar. Eu acredito que a gente já atendeu, acho que umas 15, 20 perguntas, eu acho, né? E eu vou pedir a compreensão dos colegas, porque as respostas nunca... O céu é azul? É azul. Ou seja, a resposta não vai ser nunca assim, porque são assuntos muito, muito complexos. Tem que ter explicações, né? Então, pedir essa compreensão dos colegas e já vou abrir o microfone aqui da Elza, que vai fazer a nossa última pergunta da nossa live de hoje, tá bom? Elzinha, seu microfone está desbloqueado, você pode abri-lo e falar. Estou com o microfone ligado? Agora estou ouvindo, pode falar. Boa tarde, Boa Alessandra. Boa tarde, Paulo, Moisés. Boa tarde. Doutor Alessandro, doutor Xavier e a todos os presentes. Eu quero cumprimentar você, doutor Alessandro, pela palestra, bastante clara, e quero publicamente agradecer por ter sido tão parceiro, me atendendo sempre na condição de diretora jurídica do SED São Paulo, com tanta atenção, gentileza e paciência, porque você sabe que eu não sei o juridiquês. Informando sempre as ações e sempre, não só por São Paulo, como todo o Brasil. Era isso que eu tinha que dizer só. Muito obrigado, viu? Obrigado, Elzinha. Quero agradecer a saudação da diretora Elza, é uma fiel aliada na divulgação e defende toda a sua base, mesmo quem não é da base. É uma energia, uma tenacidade realmente aí elogiável, admirável. De fato, a gente não consegue trazer as melhores explicações, nem os melhores resultados, mas quero agradecer até a paciência mesmo da base inteira de São Paulo, né? E é uma importante, vamos dizer assim, ferramenta, mesmo catalisador na solução das demandas, porque sem essa interação, né, como a Ana Lúcia Gomes falou agora há pouco, sem essa troca de informações, o escritório às vezes não consegue buscar o melhor resultado, né? E a gente tem que evoluir essas demandas. A gente já pagou aí, não sei, quero dizer aqui, talvez 3.000 pessoas ou mais, de 8 vezes. A gente passa os relatórios para o Cine Receita, e a gente tem que realmente chegar num percentual de 80%, 90%, o máximo possível. Esse é o grande desafio aí do escritório. A gente está há 5 anos com essa demanda. Então, quero dizer para vocês que a angústia não é só do credor, que está no seu justificável direito, mas também é do escritório, que vê, às vezes, a demora do judiciário e a necessidade financeira que atinge a todos, né? Então, assim, parabenizo aqui a Elza e toda a base de lá que estão constantemente, interagem, né? Eu sei até que, às vezes, em dias e horários, a gente manda mensagem que não é o mais apropriado, quero pedir minhas desculpas, não só para ela, mas como para a base toda, né? Às vezes aciona Alexandre Xavier aqui domingo à noite, mas a gente aqui não pode parar. É isso. Obrigado, hein, pessoal? Alexandre, já passo a palavra para você fazer o encerramento. Você e os advogados da DAGE.
Obrigado, Moisés. De minha parte, altamente contemplado, viu? Agradecer ao doutor Alessandro, dar uma saudação especial para a Elza. Eu pensei que ela ia esquecer meu nome, mas ainda bem que ela não esqueceu. E aí, todo o carinho que eu tenho pela Elza, tá? Agradecer a todos, só isso. Agradecer aqui o Ronald que colaborou conosco e a você, Moisés, tá? Encerro por aqui. Daí para frente, pode. Doutor Alessandro, doutor Paulo. E agradecer a presença de todos. Sei que alguns acabaram, né, sem ter a possibilidade de fazer sua pergunta, né? Mandem um e-mail para o jurídico, nós vamos responder o que dá para responder por aqui, o que não for possível responder por aqui vai ser encaminhado para o doutor Alessandro, né? Ou marquem, como o Alexandre já falou, o agendamento do atendimento com os advogados, né? Esse agendamento pode ser marcado pelo site ou por e-mail. A gente vai tentar responder todas essas questões o quanto antes. E vamos fazer novas lives específicas sobre a RAV 8 vezes, né? A gente vai manter esse calendário. Oportunamente a gente volta a fazer a nova live. Obrigado. Paulo. Bom, agradecer a presença de todos e parabenizar também a participação de todos, né? Chegamos a quase 300 pessoas, 300 filiados presentes. Obviamente é uma ação muito técnica que o doutor Alessandro tenta abordar de uma forma clara, mas não tem como fugir da tecnicidade, né, do juridiquês, porque cada termo traz o seu conceito. Como disse o doutor Alessandro, reafirmado o doutor Alexandre, teremos outros encontros e é sempre bom que vocês estejam presentes para aproveitar a oportunidade. Muito obrigado, doutor Alessandro, pela paciência e pela atenção de sempre. Boa noite a todos. Gente, doutor Alessandro, muito obrigado, doutor Alessandro, tá? Obrigado, meus advogados, obrigado, meus diretores. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Só avisando, daqui a pouco eu já ponho no ar. Vou só fazer algumas edições e, o mais rápido possível, essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? Então, obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau. E amanhã tem live, tá? Live semanal da diretoria. Compareço. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.